Meus amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, do Legal Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 6, a nossa sexta aula de um total de 24 aulas que teremos no curso. Hoje nós vamos tratar, hoje a aula é especial. Aliás, todas as aulas que nós temos aqui no curso, nós deixamos essas aulas gravadas, né? E você pode acessar quantas vezes você entender necessário. Daqui até o final do curso, e aliás você não precisa assistir a aula inteira se você não tiver tempo, assiste uma parte, depois assiste outra. Se você quiser rever a aula, você pode rever uma parte da aula, nem sempre toda a aula. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque essa aula em especial, gravem aí a aula de número 6, ela é uma das aulas-chave do nosso curso, né? Porque hoje nós vamos tratar de uma das teses de defesa. Nós temos 5 teses de defesa. E hoje nós vamos falar da primeira tese, que é a mais importante, que inevitavelmente, anotem, gravem, me cobrem depois, inevitavelmente esse assunto cairá para vocês na prova. Então esse é o tipo de aula que você deve ver e rever outras vezes. Lá no final do curso, quando você já estiver revendo as matérias, será muito relevante, muito importante você rever esta aula, porque ela é uma aula chave, ok? Aula de tese. E por isso hoje, excepcionalmente, a gente nem vai ver exercício. Eu sei que na aula passada eu pedi para vocês fazerem o exercício de número 5 da apostila, mas nós não vamos corrigir o exercício número 5 hoje. Para quem não fez, tem até um fôlego a mais para poder fazer aí o exercício 5, que nós corrigiremos na próxima aula. Mas na aula de hoje nós vamos falar só de tese, e olha, vai ter coisa para falar que não acaba mais, né? É a construção de um raciocínio que vai ajudá-los muito, mas muito mesmo, na prova. Então vamos lá, dá uma olhada no slide. Então nós temos aqui curso de preparação para a segunda fase da OAB, sexta aula da Faculdade Legale, e nós vamos tratar das teses de mérito. A tese de mérito é a primeira das teses. Na verdade, nós temos 5 teses possíveis. A primeira é a tese de falta de justa causa, que é o que nós vamos tratar na aula de hoje, que é a aula de mérito. E posteriormente nós teremos outras: a nulidade, a extinção da punibilidade, o abuso de autoridade e o requerimento de benefícios por parte do réu, né? Essas seriam as 5 teses que compõem aí o total, as teses possíveis de se defender alguém, né? Então perceba, de todas as formas de defesa, todas as formas que existem de defesa, nós podemos aglutinar a todas as formas de defesa em 5 teses, ok? A tese de mérito é a mais importante, é que sempre cai inevitavelmente na vida prática, na OAB, reflete a vida prática, né? Na OAB cai com muita frequência essa tese de falta de justa causa, que nós vamos falar aqui com vocês a aula inteira. Posteriormente, nós vamos falar de outras teses, como a tese de nulidade, em que, quando a gente fala de nulidade, nós estamos falando do processo, né, de vícios procedimentais. Aí a gente não entra no mérito, o assunto é outro, oportunamente falaremos. A terceira tese de extinção da punibilidade,
Aí também a gente não entra nem no mérito nem no processo, nós entramos na capacidade do Estado de punir, e às vezes o Estado perde a capacidade de punir, também isso é importante, e muito importante, tanto é que nós teremos 2 aulas sobre isso, vamos falar sobre prescrição, uma tese das mais relevantes. Depois a 4ª tese é de abuso de autoridade, já é uma tese que cai menos na prova, mas é uma tese segura de defesa, né? Aqui no abuso nós temos um direito desrespeitado, toda vez que um direito for desrespeitado, a tese é de abuso de autoridade, nós veremos isso com calma. E, por fim, a tese de requerimentos por parte do réu, né? De benefícios. Um réu num processo penal, ele tem uma série de direitos, uma série de benefícios que ele pode pleitear, né? E então o advogado ele precisa ter essa visão ampla de poder visualizar quais são os benefícios que o seu cliente pode pleitear, né? Direitos que, se ele não pleitear, ele não terá aquela oportunidade, né? Então tem que pleitear também. Tudo isso, senhores, contempla a ampla defesa, né? Porque muitas pessoas acham que direito criminal é 880, ou é condenado ou é absolvido. Mas o direito criminal não é só isso. Não é só condenar ou só absolver. O direito criminal é muito mais do que isso. O direito criminal é muito amplo, não é? Há muitas defesas, muitas teses que fogem do simplesmente culpado ou inocente, né? E mesmo dentro dessa ideia de culpado e inocente, tem muita água para rolar. Então, uma defesa criminal, ela não pode ser contemplativa, você ficar esperando as coisas acontecerem, né? Surge ali, o MP fez isso, vamos esperar, ver o que... Não, tem que ir atrás, tentar construir, tentar pegar em todos os aspectos possíveis e inimagináveis para a defesa do réu. Essas 5 teses contemplam todas as possibilidades de defesa, pode ter essa ideia, né? Bom, na aula de hoje nós vamos falar da tese de falta de justa causa, né? E a tese de falta de justa causa é a tese de mérito. Quando a gente fala de mérito, de falta de justa causa, pense o seguinte: materialidade, autoria e pena. Então, toda vez que a gente discutir esses 3 temas, materialidade, autoria e pena, nós estamos falando do mérito, ok? Materialidade é se tem crime ou se não tem, se está caracterizado ou se não está. Eu vou dar todos os indicativos para que você encontre a materialidade, para ver se tem ou não tem o tal do crime. A autoria, às vezes você tem crime, mas não há autoria, ou há uma menor autoria, né? Uma participação, uma pequena participação, vamos dizer assim. E pena, porque às vezes o réu é realmente responsável, tem materialidade, tem autoria, tem culpa, então nós vamos analisar a pena e todo o contexto relativo à pena também, que tem caído com muita, mas muita frequência na prova, né? Temos que ficar realmente ligados a esses temas que são dos mais relevantes aqui para a prova, né? Então, dá uma olhada nesse quadro, olha só como é complexo. Tudo isso nós vamos ver na data de hoje, né? Quando a gente fala de falta de justa causa, estamos falando do crime, e aí nós vamos analisar o fato típico, né? Porque o crime tem que ser um fato típico. Além de ser um fato típico, e aí analisando no fato típico a questão do dolo e da culpa, né? Dentro dessa ideia de fato típico. Depois, se o fato for típico, nós vamos ver se ele é ilícito, porque nem sempre o fato é ilícito, não é? Além disso, nós também vamos analisar se, a partir do momento, se tem crime, se tem autoria,
ou participação, porque pode ter ocorrido o crime, mas de repente o réu não é autor, o réu não é partícipe, né? Vamos analisar um contexto da falta de provas, porque de repente não há provas concretas, né? Provas certeiras de que realmente ocorreu o crime ou que o réu é autor ou partícipe. Depois, se houver provas, né? Então a gente já caminhou por todos esses espaços, ó, falamos do crime, falamos da autoria e participação, vimos as provas, vamos analisar se há culpa, porque às vezes o sujeito não tem culpa, né? Ele não pode ser responsabilizado, né? E se realmente houver culpa, ele pode ter pena. E aí nós passamos a analisar a aplicação correta da pena por um critério trifásico, os regimes possíveis, as penas ditas alternativas, dentre outros assuntos relacionados aqui. Quer dizer, então tem muita coisa nessa tese complexa chamada falta de justa causa, chamada mérito, tem uma série de fatores, mas você precisa se organizar, você precisa ter um pensamento organizado para com isso poder construir a sua tese de defesa, né? Bom, então vamos passo a passo construindo isso. Eu disse para vocês que a falta de justa causa, ela contempla 3 itens: a materialidade, a autoria e a pena. Vamos começar primeiro pela materialidade, pela existência do crime, se tem crime ou se não tem, né? Dá uma olhadinha na tela. Então, falta de justa causa, vamos fazer análise do crime. E o primeiro aspecto do crime é se o fato é típico, e aqui incluindo a ideia de dolo e a ideia de culpa. Se o fato é típico, incluindo o dolo e também incluindo a culpa. Bom, se o fato não for típico, se ele for atípico, ele não é criminoso, né? Então a primeira providência, sempre, é verificar se o fato é típico. Esse é o primeiro elemento que você deve ir atrás, né? Perceba uma coisa: para que você tenha uma tese de falta de justa causa, para que o seu problema principal, a sua peça principal, ou que as questões tenham a falta de justa causa, você precisa que o problema fale do crime. Na prova da OAB você não pode inventar. Você não pode criar dados que não existem, né? Você só pode falar em cima do que a OAB te trouxer, né? Em cima dos elementos que a OAB trouxer para você. Ponto. Então você não pode inventar. A partir do momento que você não pode inventar, para que caia na prova a falta de justa causa, ele precisa contar o crime. Alguns problemas não contam o crime. Por quê? Porque o foco é outro, é o processo, é a extinção. Então fala assim, fulano foi processado e condenado pelo crime tal, né? Ocorre que na audiência aconteceu isso ou aquilo. Veja, o problema não falou nada, nenhuma vírgula acerca do crime. Não sabemos como foi o crime. Só sabemos que ele foi processado e condenado, né? Mas não sabemos se ele agiu, como ele agiu, porque a OAB não trouxe esses elementos. Então fica muito difícil dizer que não tem crime, que ele não foi o autor, etc. O foco nesse exemplo que eu estou dando é a audiência. Provavelmente ocorreu alguma coisa na audiência, alguma coisa errada lá e que gera algum tipo de nulidade, por exemplo. Então aí nós podemos ter uma nulidade, ok? Mas, de resto, para ser falta de justa causa, teríamos que falar do crime, né? Dar os detalhes do crime. Então, desconfie. Se a OAB começou a falar muito do crime, deu um item, falou isso, falou aquilo sobre o crime,
desconfie e possa acreditar que não teve crime, né? Muito bem. Aí falou o crime, veja se o fato se enquadra no tipo penal. Veja, um exemplo para vocês, que já caiu em prova, né? Então, o sujeito, ele foi parado numa blitz lá, policial, e o carro dele estava irregular. O carro dele estava irregular e por isso ele seria multado, tá certo? Muito bem. Só que o policial veio com uma conversa para cima dele. Ah, olha, é o seguinte, vê aí um café pro pessoal, assim, sem papapá, papapá, porque aí eu não te multo. E aí o sujeito, percebendo que ele seria beneficiado, gostando da ideia, foi lá e deu dinheiro para o policial. Acontece que o policial ele estava sendo vigiado. Esse policial ele já tinha um histórico, então a corregedoria da polícia estava no pé dele. E filmou tudo isso e prendeu em flagrante o policial e o dono do carro lá, né? O policial acusado de corrupção passiva, o particular acusado de corrupção ativa. Perfeito? E você foi contratado para defender o motorista, não o policial, o motorista. Muito bem. Se você for ao artigo 333, porque então o problema contou o crime, né? Então, se você for para o artigo 333, que é o artigo da corrupção ativa, você perceberá que o crime de corrupção ativa ele se caracteriza quando a gente oferece ou promete uma vantagem indevida para o funcionário público, né? Para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, o núcleo do tipo é oferecer ou prometer, né? Se o sujeito ele oferecer ou prometer uma vantagem indevida, está caracterizado, mas essas são as atitudes. Nesse exemplo que eu falei aí para vocês, o seu cliente, o motorista, ele ofereceu ou prometeu alguma vantagem para o funcionário? Não, não ofereceu. Na verdade, quem pediu, na verdade, quem exigiu, quem solicitou, sei lá o que foi que fez, foi o funcionário. Então, que atitude o particular tomou? Concordou, deu dinheiro, são verbos, olha, concordou, deu dinheiro, né? Aqueceu, que é uma concordância, né? Se sentiu favorecido, tudo isso ele praticou, mas ele não ofereceu e nem prometeu. Logo, a conduta dele não se enquadra no tipo penal. Assim sendo, o fato é atípico. Atípico. O sujeito não se enquadrou no tipo penal. O fato é atípico, logo não é crime. Ok? Caiu numa vez na prova que o sujeito, morando em São Paulo, foi à Zona Franca de Manaus e comprou alguns produtos e, voltando para São Paulo, passou numa barreira alfandegária, né? Ali, essas barreiras alfandegárias, essas barreiras da fazenda, da Receita, elas estão espalhadas pelo Brasil. E aí o que aconteceu? Ele foi acusado por não ter pago impostos, não sei o que, de descaminho. Descaminho. Então ele foi acusado de descaminho. Muito bem. Só que se você for ao artigo 334, que trata do descaminho, você perceberá que o descaminho se caracteriza quando a gente importa ou exporta produtos. Sempre o descaminho está relacionado com a importação ou exportação de produtos. Importação ou exportação de produtos, não é? E, na verdade, o sujeito não estava nem importando, nem exportando, porque importar é trazer de outro país, exportar é levar para outro país. Ele não estava fazendo nenhuma coisa nem outra. Ele não estava importando nem exportando. Logo,
nós temos ali um fato atípico. Ah, mas ele não pagou os impostos. Pode ser que ele não tenha pago os impostos, mas a acusação é de descaminho. Não se enquadrou no descaminho, não se enquadrou no tipo penal do artigo 334, logo o fato é atípico. O fato é atípico. E o sujeito não pode ser punido por um fato dito atípico. Compreendido? Entenderam? Né? Então, se não é crime, ele não pode ser punido. Né? Atipicidade. Eu disse para vocês, volta no slide, olha só, eu disse para vocês que o fato típico inclui o dolo e a culpa, né? Não está escrito, né? Incluindo aí a ideia de dolo e de culpa. Por quê? Porque os crimes, eles são punidos a título de dolo e os crimes são punidos a título de culpa. Só que, às vezes, a conduta do agente não foi dolosa. E se não foi dolosa, não se enquadra no tipo penal. Imagine o seguinte, olha só. O sujeito foi acusado de estelionato. Estelionato, né? Estelionato, artigo 171. Como é que é o estelionato? Estelionato é obter uma vantagem indevida em prejuízo alheio, né? Obter uma vantagem indevida em prejuízo alheio, por conta de uma fraude, por conta de um engodo, um artifício, um ardil. Né? Então, imagine que o seu cliente foi acusado disso por ser um comerciante, por ter vendido algo e não ter entregado, então ele foi enquadrado neste tipo penal do artigo 171. Porém, há provas concretas, né, de que ele não quis passar a vítima para trás. É verdade que ele teve vantagem indevida, é verdade que ele gerou um prejuízo alheio, mas ele não agiu com dolo. Não é? A conduta dele de prometer que ia entregar era real, realmente ele ia entregar. É que o seu fornecedor teve um problema, teve a greve dos caminhoneiros, teve uma enchente não sei aonde, aconteceu alguma coisa que impediu o seu cliente de entregar o produto, mas ele está lá negociando, dizendo que vai entregar oportunamente, né? Então perceba que está comprovado que não houve dolo, não houve intenção, nem o dolo direto, porque ele não quis, nem assumiu, nem dolo direto, nem assumiu o risco, né? Então nós teremos ali aquilo que se chama de dolo, aliás, não temos o dolo, nem o dolo direto, nem o dolo eventual. Assim sendo, não há punição por estelionato culposo. Não existe estelionato culposo. Vamos imaginar que ele agiu, né, com imperícia, né, não previu direito, mas não existe estelionato culposo. Logo, o fato é atípico e o agente não pode ser punido. Né? Um outro exemplo, aborto. Aborto. Imagina a mulher acusada de aborto e se prove realmente que ela abortou, ela acabou perdendo a criança, acabou abortando. Todavia, o aborto também só é punido a título de dolo. E o problema narra que ela não quis de nenhuma forma praticar o aborto. E ela agiu com imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, ela agiu com culpa. Mas como o aborto só é punido a título de dolo, ela não está praticando o crime de dolo, logo o fato é atípico e ela não pode ser punida. Às vezes excluindo o dolo, né? Às vezes excluindo a culpa. Vamos imaginar que alguém foi acusado de praticar lesão corporal culposa em alguém. Só que ele não agiu com culpa, ele não agiu com imprudência, negligência ou imperícia. A culpa é toda da vítima, a vítima é que foi imprudente, não o agente. Então ele não agiu com culpa, logo o fato é atípico, não se enquadra ali. Então a gente tem que analisar essa questão do dolo e da culpa quando analisamos o tipo penal. Compreendido até aqui? Agora atenção. Às vezes,
a conduta do agente não se enquadra naquele tipo penal, mas pode se enquadrar em outro tipo penal. Em outro tipo penal mais favorável ao réu. Não se enquadra num tipo, mas pode se enquadrar em outro mais favorável ao réu. Então, aqui nós temos uma tese que é de desclassificação. O que é a desclassificação? É tirar uma classificação e colocar outra, mais favorável ao réu. Estamos em teses de defesa, né? Então, é tirar de um crime maior para um crime menor. Isso pode ser uma grande defesa criminal. Então, já caiu na prova que o sujeito ele emprestou um dinheiro para um comerciante abrir um restaurante. Emprestou. E o comerciante deu nota promissória que tal dia ele pagaria. O tal dia veio e o credor cobrou. O comerciante diz, me dá mais uma semana. Veio mais uma semana e ele não pagou. Aí o comerciante diz, olha, põe na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem eu. Tá certo? Aí o credor ficou louco da vida. O credor pegou um revólver, foi lá no comércio e falou assim, bom, é o seguinte, ou você paga ou você morre, né? Nessa daí foi uma confusão, o sujeito saiu correndo, aí chegaram testemunhas e aí o nosso cliente saiu fora. E foi acusado posteriormente, atenção, foi acusado do crime de extorsão. Extorsão, porque ele teria extorquido, prometido um mal para levantar o dinheiro. Tá certo? Isso seria extorsão. Bom, contou o crime, nós estamos pelo credor aí, e fomos lá analisar e vamos ao artigo 158 do Código Penal, né? Abram aí, por gentileza, o artigo 158 do Código Penal. Eu vou abrir o meu aqui e vocês abram também o 158 do Código Penal, que eu vou ler com vocês. 158. Porque a primeira coisa nós vamos ver se é típico, né? Vamos ver se enquadra no tipo penal, né? Então o artigo 158, ele diz assim, ó, extorsão. Vamos ver quando que se caracteriza a extorsão. Olha só. Constranger alguém, e o nosso cliente constrangeu? Constrangeu. Mediante violência ou grave ameaça, ele usou de violência não, porque ele não bateu em ninguém. Grave ameaça, super grave ameaça, estava com revólver, né? E com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem. Indevida vantagem. Eu pergunto, o nosso cliente, quando apontou a arma e diz ou paga ou morre, ele objetivava a alcançar uma indevida vantagem? Não, uma vantagem devida, não é indevida vantagem. Logo, a atitude não se enquadra no tipo penal. Podemos alegar que o fato é atípico? Sim, podemos alegar que o fato é atípico. Porém, essa conduta pode se enquadrar num crime menor. Não é? Um crime menor. Existe um crime contra a justiça, que está num artigo muito fácil de vocês lembrarem, pelo nome, o número 345. Então, lá no artigo 345, abram, por favor, o artigo 345, nós temos um crime chamado exercício arbitrário das próprias razões. Está no artigo 345. E esse artigo diz assim, ó, exercício arbitrário das próprias razões, fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. E aí a pena é de 15 dias a 1 mês. E perceba que a extorsão tinha pena de 4 a 10 anos, aqui de 15 dias a 1 mês. Veja, primeiro eu vou alegar, o fato é atípico, não se enquadra no artigo 158. Mas, se enquadrar em algum tipo penal, não é esse.
essa atitude se enquadra nesse outro aqui, do artigo 345, porque aí é a pena até 1 mês. Compreendido? Muito bem. Acontece o seguinte, quando você pedir uma desclassificação, e pode ser muitas, de crime doloso para crime culposo, de roubo para furto, né? Tem muitas desclassificações que você pode pedir. Quando você pedir uma desclassificação, você precisa pensar nas consequências daquela desclassificação, né? No que pode acontecer de consequências se você conseguir aquela desclassificação. Você tem que projetar, eu estou pedindo isso, vai que aceitam, né? Sempre, aliás, já disse um sábio que você tem que tomar muito cuidado com os seus desejos, porque eles podem se realizar, né? Então, tem que tomar muita cautela. Então você vai pedir algo e você tem que pensar nas consequências desse algo, tá certo? Muito bem, por que eu estou dizendo isso? Olhem aí o artigo 345, esse artigo que a gente acabou de ver. Olhem o artigo 345, veja o parágrafo único. O parágrafo único diz: se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. A ação é privada, somente se procede mediante queixa. E nesse exemplo que eu acabei de mencionar, você tem o emprego de grave ameaça, ele usou uma faca, mas não de violência, ele não bateu em ninguém. Ele usou de grave ameaça, e o artigo 345, parágrafo único, diz que quando ele não utiliza de violência, né, a ação é privada. Então, olha a consequência. Primeiro, você vai dizer que é atípico, que não está no 158. Segundo, subsidiariamente, se não é atípico, que se enquadre no 345, exercício arbitrário das próprias razões. E se enquadrar no 345, que declare extinta a punibilidade pela decadência, porque já passou 6 meses e ele não ofereceu a queixa. Ué, a ação não é privada? A partir do momento que a ação é privada, ele tinha que oferecer a queixa e não ofereceu. Ah, mas ele não ofereceu porque o promotor... Não interessa, o promotor tomou a atitude de escolher o crime errado, o problema do promotor. Tá certo? Ele escolheu entrar com uma ação por um crime errado. E o réu não pode pagar por isso. O crime certo, entre aspas, seria o exercício arbitrário das próprias razões. Só que aí tem um prazo. Para já passou o prazo, ocorre a decadência. Né? Tem que realmente pensar nesse aspecto, sem dúvida nenhuma. Ok? Muito bem. Agora vamos imaginar que o fato é típico. Você olhou e falou, é típico. Matar alguém. Fala assim, matar alguém e o seu cliente matou. Matou mesmo, matou. Quem é que matou? Foi o seu cliente matou. Né? Então você vai para o artigo 121, está lá, matar alguém e ele realmente matou alguém. Ah, então ferrou, ele praticou crime. Nós já falamos em outra aula e vamos repetir na aula de hoje, vamos repetir outras vezes. Um crime tem pelo menos 2 braços. Ele tem que ser típico, diante disso que eu acabei de mencionar para vocês, mas ele também tem que ser ilícito. Ele também tem que ser antijurídico, senão não caracteriza um crime. Se eu analisar só a tipicidade, eu estou analisando metade da questão. Né? Metade da questão. Fato típico, eu estou analisando só metade da questão. Né? O fato é típico, mas pode não ser ilícito. Se o fato é típico e não for ilícito, não há crime. Né? Então, a partir do momento, mas tem que ter essa sequência. Hein? Primeiro você analisou a tipicidade. Se você concluir que realmente o fato é típico, você deve analisar esse segundo item. Dá uma olhada aqui no slide. Você tem que analisar se o fato é ilícito. Então você tem um fato típico, já viu que o fato é típico.
mas também você tem que analisar se ele é ilícito, né? Se ele é ilícito. Porque se ele não for ilícito, ele não será criminoso. E, a princípio, isso falamos em outra aula, a princípio, todo fato típico, ele também é ilícito. Num primeiro momento, matar alguém é ilícito. Por quê? Porque é antinatural, antissocial. Não é correto sair por aí matando as pessoas, né? Não é natural agir desta maneira. Então, a princípio, todo fato típico, ele também é ilícito, mas nem sempre. Nem sempre, né? Há situações que transformam um fato que era ilícito em algo lícito, né? Estou falando das excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude transformam algo que era ilícito em algo lícito. E, portanto, algo que não é criminoso. Compreendido? Então, o seu cliente matou alguém. Matou. O fato é típico. Mas aí você terá que analisar se não estão presentes nenhuma das excludentes de ilicitude. Num primeiro momento, o fato é ilícito, mas pode ser que nós tenhamos alguma excludente de ilicitude. Se nós tivermos alguma excludente de ilicitude, não teremos um fato criminoso, né? Lembrando aos senhores que o Código Penal tratou das excludentes de ilicitude no artigo 23. É o artigo 23 do Código Penal que trata das excludentes de ilicitude. E o legislador previu 4 hipóteses de exclusão da ilicitude. São elas o estado de necessidade, a legítima defesa, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, né? Então, estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e também o exercício regular do direito, exercício regular do direito. Essas são as 4 hipóteses de exclusão da ilicitude, né? Essas são as 4 hipóteses legais. Essas são as 4 hipóteses legais. Mas nós poderemos ter outras hipóteses que são chamadas de causas supralegais. As causas supralegais, elas não estão na lei. As causas supralegais, elas estão na doutrina, elas estão na jurisprudência. A sociedade é dinâmica. Aquilo que hoje a gente entende ruim, amanhã a gente aceita. Algumas condutas que eram aceitas passam a ser ruins. Então, alguns crimes vão chegando e, por outro lado, alguns crimes deixam de ser aplicados, deixam de ser crimes, ou porque o legislador tornou o fato atípico, ou porque a doutrina e a jurisprudência entendeu que surgem novos motivos de exclusão da ilicitude, né? Então nós temos as causas chamadas supralegais. Para a prova da OAB, não se preocupe, porque como você não tem acesso nem à doutrina, nem à jurisprudência, na verdade você só tem acesso à lei, né, e às súmulas, então eles não podem te exigir, de vez em quando até erram, mas não se preocupe com isso, porque isso seria um erro, né? Você só tem acesso à lei e a súmula, logo as causas supralegais não cairão. O que importa é você saber, né, que existem causas supralegais. Você precisa saber que há causas supralegais. Se você souber que há causas supralegais, você já está
muito bem, né? Você já está entendendo muito bem como funciona essa situação, ok? Bom, relembrando as causas legais, né, os pontos principais. Um estado de necessidade. O que seria um estado de necessidade? Eu já disse aos senhores, estado de necessidade é uma conduta lesiva praticada diante de uma situação de perigo. Uma conduta lesiva praticada diante de uma situação de perigo. Alguém que está passando por uma situação de perigo, está passando por algum problema, não tem outro jeito, não tem outra forma de se livrar daquele perigo, senão tendo uma conduta lesiva. Alguém que não fez nada, não é culpado, não agrediu ninguém, né? Mas vai acabar sofrendo consequências. Por quê? Porque o sujeito está passando por uma situação de perigo, né? Tem um filme já antigo, mas um filme muito bacana, que chama Um Ato de Coragem. Um Ato de Coragem do ator Denzel Washington. Um ato de coragem do ator Denzel Washington, né? Esse ato de coragem, ele traz ali uma atitude, né, do seu... o filho dele está passando por um problema, porque o estado de necessidade ele não é só próprio, pode ser de terceiro, né? Então o filho dele está passando por uma grande dificuldade, precisa de uma cirurgia, ele não tem condições de fazer aquela cirurgia, buscou todas as alternativas possíveis e não consegue, então ele não tem dúvida, entra no hospital, sequestra aquelas pessoas praticamente, né, privam aquelas pessoas da liberdade, os profissionais ali da área de saúde, e obriga que aqueles profissionais façam ali a cirurgia no seu filho, né? Então ele tem uma atitude lesiva, uma conduta lesiva, ele está privando aquelas pessoas da liberdade, mas isso é justificado por conta da situação de perigo do seu filho. E era a única forma de livrar o seu filho daquela situação de perigo, né? Era inevitável aquela conduta lesiva, portanto a gente não será não será responsabilizado por isso, né? Ele tem uma conduta, ele praticou a atitude em estado de necessidade. Qualquer pessoa faria o mesmo. Então, o estado de necessidade exclui a ilicitude, e se você quiser saber um pouco mais do estado de necessidade, é só ver o artigo 24. 24 do Código Penal traz todas as características do estado de necessidade, né? A segunda causa que exclui a ilicitude é a legítima defesa. A legítima defesa é uma causa das mais relevantes, né, das que mais caem na prova. A legítima defesa é um contra-ataque. Alguém agrediu e o agredido, para não ser mais agredido, para impedir aquela agressão, para bloquear aquela agressão, revida. A legítima defesa não é uma forma de vingança. A legítima defesa é um instrumento para fazer cessar a agressão. Então, alguém que está sendo agredido não quer mais ser agredido. Então, ele reage. Se uma pessoa me dá um soco e eu ficar quieto, talvez ela dê outros socos e eu fico apanhando. Mas, se o sujeito me der um soco e eu revidar, pode ser que o agressor, opa, ele revidou, então talvez é melhor não bater, senão eu vou levar também. Né? Então ele bate de novo, aí eu reajo de novo, ele fala, esse cara não tá para brincadeira, ele não vai apanhar quieto, né? Então talvez ele deva parar, né? Talvez, ou não. Mas a legítima defesa é essa forma de fazer cessar a agressão, né? Já disse aos senhores que a legítima defesa, para se caracterizar, nós precisamos ver como é que deve ser a ação, né? De que tipo de ação que a gente pode reagir e qual seria a reação. Então, nós temos que analisar a ação, nós temos que analisar também a reação. Ação e reação. Nós precisamos analisar os dois, né? Então, vejam só. A ação, ela deve ser uma agressão humana, injusta,
atual ou iminente e que esteja ameaçando um direito próprio ou de terceiro. Essas são as características da ação. Repito, a ação tem que ser uma agressão humana. Esse é o primeiro item, agressão humana. Segundo, injusta. Tem que ser uma agressão humana e uma agressão injusta. Totalmente fora de propósito. Atual ou iminente. Tem que estar acontecendo ou estar prestes a acontecer. E que esteja ameaçando um direito próprio de terceiro. Qualquer direito pode ser defendido por uma legítima defesa, né? Caiu na prova já que o patrão não estava pagando o salário dos empregados. Não estava pagando. Então, o que ele fez? Os empregados, eles entraram na casa do patrão de madrugada, sorrateiramente, querendo pegar lá algum patrimônio para, né, se beneficiar ali, porque o patrão não pagava o salário, então eles resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Entraram lá. Desarmados, não iam fazer mal para ninguém. Entraram na casa desarmados, certo? Muito bem. O patrão acordou, foi para a sala, tinha gente lá na sala, né, tudo escuro, tinha gente na sala, ele pegou o revólver que ele tinha, porte, posse, tudo registrado, e meteu bala nos caras. E aí, quando acendeu a luz, viu que eram os empregados. Chamou o resgate, mas não adiantou, os caras morreram. Esse patrão foi acusado de homicídio, duplo homicídio. A tese aí seria de legítima defesa, né? Então, perceba. Você tem uma agressão. Para ser legítima defesa, você teria que ter uma agressão humana, né? E eles não estavam armados. Era agressão mesmo? Era. Porque a agressão tem que ser uma ameaça a um direito. Mas não precisa ser exatamente um direito à integridade física, à minha vida. Pode ser ao meu patrimônio, pode ser à minha intimidade, pode ser ao meu domicílio. E por esse aspecto, aqueles dois empregados, eles estavam agredindo. Eles não bateram no patrão, mas eles estavam agredindo o patrão na medida em que eles entraram no domicílio do patrão. Era um desrespeito ao patrimônio, um desrespeito à intimidade, ao domicílio. A agressão já existia. Era uma agressão atual. E por conta dessa agressão atual, o patrão podia reagir. E reagiu. Resta a gente analisar a reação. A reação tem que ser com os meios necessários e com moderação. Será que eram os meios necessários? A gente pode até discutir, mas na OAB também você não precisa convencer ninguém, tá? Você não precisa convencer ninguém. O importante é você argumentar. Então, você vai argumentar, maravilha, aí você vai falar, os meios eram necessários? Na minha ótica, você tem vários argumentos para dizer que o meio era necessário. Ora, você de madrugada, se põe no lugar, você de madrugada é acordado, tem duas pessoas na sua sala, você vai parar e perguntar se eles estão armados ou o que eles querem ali no meio da sala? Difícil. Eu sou contra a violência. Eu não ando armado, nunca tive revólver. Deus queira que eu nunca tenha, né? E que nunca precise. Mas, na verdade, é o meio necessário para enfrentar duas pessoas, é ou não é? E moderação. Moderação. Porque muitos desses agressores, muitos dos ladrões, se você der um tiro no pé do sujeito, ele te mata. Então você tem que arrumar uma forma da pessoa não ter mais nenhum tipo de produtividade, né? Não pode deixar o cara livre para pensar e usar de uma arma. Ah, mas ele não estava armado, mas o patrão não sabia. Tudo bem? Ah, então aqui é uma legítima defesa putativa? Não, era uma legítima defesa real porque eles estavam agredindo o domicílio. Compreendido? Então essa é a legítima defesa. Você quer saber mais de legítima defesa?
você vai para o artigo 25, né? O artigo 25 do Código Penal também trata ali várias regras da legítima defesa que costumam cair. Estado de necessidade e a legítima defesa são os que mais caem, principalmente a legítima defesa, né? Terceira excludente de ilicitude é o estrito cumprimento do dever legal. Quem age no estrito cumprimento do dever legal é o agente público, que age por força de lei. O agente público age por força de lei. Então a lei determina que ele faça, ele faz. Né? O agente público age por força de lei e se a lei fala para ele fazer, ele faz. Né? Ele age. Mesmo que ele prejudique algum direito, né? Então, imagine o policial, quando prende alguém, ele está agindo por força de lei, por mandamento judicial, né? Então, ainda que ele prive alguém da sua liberdade, o fato seria típico, seria um sequestro ou cárcere privado, seria um cárcere privado, o fato seria típico, mas não seria ilícito, e ele não responderia, né? Se o agente público exagerar, ele responde por abuso de autoridade, porque a lei fala estrito cumprimento, não exagerado cumprimento. Se o agente público praticar crime, aí não é abuso, aí é crime, é roubo, é homicídio, é outra história, né? A quarta excludente de ilicitude, a quarta excludente legal, é o exercício regular do direito. Exercício regular do direito, qualquer um de nós, qualquer pessoa que tenha um direito, pode exercer esse direito regularmente ou irregularmente. Se exercer regularmente, né, para qual o direito foi criado, segundo as regras, né, tudo direitinho, mesmo que prejudique alguém, esse alguém, eu não posso ser responsabilizado. Por exemplo, eu tenho o direito de colocar ofendículos na minha casa. Ofendículos. O que são ofendículos? Ofendículos são proteções à propriedade. Cacos de vidro no muro, lanças no portão, cerca com arame farpado, cerca elétrica, cachorro, são formas de proteção à propriedade, né? Tudo isso eu posso utilizar, mas tudo tem regra. Então tem uma altura do muro correta, tem uma voltagem se a cerca é elétrica, tem avisos que devem ser colocados, tem uma série de fatores ali. Vamos imaginar que eu cumpri todas as regras direitinho, tudo que manda o figurino, que a lei municipal exige, eu fiz tudo certinho. Alguém foi lá e foi entrar no muro e se machucou, eu não sou responsabilizado, porque eu estou no exercício regular do meu direito, né? Ou em legítima defesa pré-ordenada, como diz Damásio. Mas vamos imaginar que eu faça um ofendículo oculto, um aparato oculto. O sujeito abre uma porta e um revólver dispara, uma espingarda dispara. Isso não é regular, hein? Não é regular. Porque é uma forma de se defender, mas é uma forma irregular de se defender. E aí sim o agente pode responder, porque é o exercício irregular do direito. Compreendido? Então, olha, sequência de raciocínio. Primeiro você vai ver se o fato é típico. Primeiro é tipicidade. Se o fato for típico, aí você vai ver se ele é ilícito. Igual a gente colocou aqui na tela, olha só. Então, ó, primeiro você vai olhar se o fato é típico. Você vai olhar a tipicidade, como eu disse para vocês. Agora, se o fato for típico, aí você vai ver se ele é ilícito. Fato típico e depois, logo na sequência, ilícito. Ok? Ilícito. E aí você vai utilizar das excludentes de ilicitude, vai ver se elas estão presentes, né? Se realmente tem alguma excludente de ilicitude. Se não tiver excludente de ilicitude, o fato é típico e ilícito. Logo, é um fato
criminoso. Criminoso. Se ele for típico e ele for ilícito, é crime. Ponto, é crime. Ah, então é crime, agora ferrou. Não, não ferrou nada. Porque às vezes você tem o crime, por exemplo, uma vítima foi encontrada com 5 tiros na nuca. Ela não se suicidou. Impossível. Então foi uma execução. Então alguém matou alguém. Compreendido? É fato típico? Sim, é típico. Uma pessoa matou outra. Não foi um acidente. 5 tiros na nuca nunca é um acidente. É uma execução. Fato típico. Seria ilícito? Seria ilícito? Bom, a gente tem que ver se tem uma excludente de ilicitude. Muito difícil de calhar que uma excludente de ilicitude, né, pessoal? Estado de necessidade, jamais. Legítima defesa, não. Execução. 5 tiros na nuca, não é, né? 1 tiro, vá lá. 2, né? Um disparo, 5 tiros na nuca, jamais. Nem estrito cumprimento, nem legítima defesa, nem exercício regular, com certeza é crime. É crime. Ocorreu um crime, né? Tem um fato típico e ilícito ali. Mas às vezes não tem esse outro componente aqui, ó. Dá uma olhada. Nós temos um fato típico, nós temos um fato ilícito, mas às vezes não temos autoria ou participação. Que ocorreu um crime é fato. Agora, será que o seu cliente teve alguma coisa a ver com aquilo? Será que o seu cliente teve alguma coisa a ver com aquilo? Será que há algum tipo de prova de autoria ou de participação? Será que ele é o executor? Será que ele é o mandante? Será que ele contribuiu de alguma forma? Ele está sendo acusado de quê? Está sendo acusado de ter incentivado o assassino. Ou ele está sendo acusado de ter fornecido a arma. Ou ele está sendo acusado de ser o executor. Vamos analisar para ver se realmente foi ele ou não foi, se tem autoria ou se tem participação. E lembrando, senhores, que nesse tema, autoria ou participação, nós temos ainda a figura da menor participação. Do artigo 29 fala da menor participação, em que às vezes a participação do agente foi bem pequenininha e por isso ele tem direito até mesmo a uma redução de pena. Então, se tem materialidade, tem crime, olha a autoria, porque às vezes não tem autoria. Ou às vezes não tem provas, né? Olha o slide. Às vezes não tem provas, nós temos falta de provas, né? Às vezes é falta de provas. Não é? Há a possibilidade de falta de provas. Tanto do crime quanto da autoria, né? Às vezes fica na dúvida, será que teve crime, será que não teve, né? Não está caracterizado, não tem prova, tá certo? A falta de provas ataca diretamente o mérito. Nós vimos aí em aula precedente, por exemplo, que não tinha prova, olha só, não era do crime inteiro, mas não tinha prova de que a vítima era menor de 18 anos. Então era um crime de estupro, nós vimos aí em outra aula, era um crime de estupro, e o sujeito foi acusado de um estupro de uma pessoa de 17 anos. Isso é um estupro qualificado, do parágrafo 1º do artigo 213. Mas não havia prova nenhuma de que ela era menor de 18 anos. Então, quer dizer, até o estupro poderia ser considerado, mas não a qualificadora. Né? Mesma coisa do homicídio. O homicídio pode ser qualificado pelo motivo torpe. Só que não tem nenhuma prova no motivo torpe, cai fora motivo torpe. Tá certo? De repente o homicídio fica, mas a qualificadora sai. Então a falta de provas deve ser sempre, sempre analisada. Né? Tem que estar caracterizada tanto a materialidade quanto a autoria. Falta de provas é uma tese de defesa sempre muito utilizada. Afinal de contas, indúbio pro réu.
né? Princípio do favor rei, in dubio pro réu, na dúvida tem que pesar em favor do réu, in dubio pro réu. Compreendido? É importante vocês pensarem nesse aspecto, né? Falta de provas. Agora, vamos imaginar que tem materialidade, tem autoria, tem prova disso, tem prova, materialidade, tem lá um corpo, né? Tem um exame de corpo de delito necroscópico, provou que lá o sujeito realmente morreu. E tem autoria. Vamos imaginar que o réu confesse, fui eu, autoria. Ah, então ferrou, professor. Porque se tem materialidade, tem autoria, ferrou. Não ferrou nada, não. Ainda tem muita água para rolar. Por quê? Porque mesmo tendo materialidade, mesmo tendo autoria, tendo prova de tudo isso, pode ser que não tenha o próximo elemento. Sabe qual é? Dá uma olhadinha. Então, ó, eu tenho crime, eu tenho autoria, eu tenho prova, mas nem sempre eu tenho culpabilidade. Culpabilidade. Então, a partir do momento, atenção, hein? A partir do momento que você tem sim a materialidade, que você tem sim a autoria, tem prova de tudo isso, analise a culpabilidade. Por quê? Porque às vezes o autor do crime não era responsável pelos seus atos. Acontece. Às vezes o autor não é responsável pelos seus atos. Não tem culpa, não é? Existe um brocardo, vimos em outra aula, nulla poena sine culpa. Não apenas sem culpa. Não apenas sem culpa. Se eu não tenho culpa, eu não tenho pena. Né? E o artigo 29 do Código Penal diz que cada um terá uma pena na medida da sua culpabilidade. Nós vimos em outra aula que culpabilidade é sinônimo de responsabilidade. Então você tem o crime, você tem a autoria, mas às vezes você tem uma autoria sem responsabilidade. O sujeito é irresponsável, ok? Como ele é irresponsável, então não teremos ali culpa. E não tendo culpa, não tem pena. Análise da culpabilidade é um pressuposto da pena. Né? Então eu preciso analisar seriamente a culpabilidade para saber, primeiro, se o sujeito é ou não é responsável. Segundo, qual é o nível de responsabilidade do sujeito. Porque às vezes a responsabilidade dele é pequenininha, e para uma responsabilidade pequena, uma culpa pequena. Às vezes a responsabilidade é grande, o sujeito planejou, o sujeito executou, assim sendo, a culpa também é grande. E às vezes a responsabilidade não existe, não há responsabilidade, não tem culpa. E se não tiver culpa, não haverá pena. Né? Relembrando o que já vimos em outra aula, são 3 os elementos da culpabilidade. Né? Então, o primeiro elemento é a capacidade de discernimento. Para que o sujeito tenha culpa, ele tem obrigatoriamente que ter capacidade de discernimento. O que seria a capacidade de discernimento? O poder de se autoconduzir, o poder de saber o que é certo ou errado. Não é? E essa é a capacidade de discernimento. O sujeito precisa ser imputável. Imputável. Né? Se ele for inimputável, ele não tem capacidade de discernimento. Por exemplo, às vezes o sujeito tem uma doença mental. Mas cuidado, porque há doenças e doenças. Tem todos os níveis de doenças. Às vezes o sujeito é diagnosticado, sim, com uma doença mental, mas aquela doença mental não interfere na capacidade de discernimento. Se a doença mental não interfere na capacidade de discernimento, o sujeito não
poderá ser, aliás, se a doença mental não interfere, o sujeito poderá ser responsabilizado, porque a doença não tem nada a ver, ele tinha capacidade de discernimento. Ok? Por isso tem que ser feita uma perícia chamada incidente de insanidade mental, tem que ser feito esse incidente de insanidade mental, né, que é uma perícia, para se constatar se o sujeito tinha ou não tinha a capacidade de discernimento, né? Primeiro, se ele tinha doença na época do crime e se essa doença realmente impedia a capacidade de discernimento. Se a perícia constatar que à época do crime ele era totalmente incapaz, não tinha a menor capacidade, então ele deve ter a exclusão da culpabilidade, né? Ele deve ser absolvido através de uma absolvição imprópria, aquela absolvição que absolve, mas aplica a medida de segurança. Então ele tem que ter uma absolvição imprópria. De resto, se ele tinha culpabilidade, mesmo que seja pouca, mesmo que ele tinha uma capacidade reduzida ou capacidade total, aí ele terá pena, né? Porque tem capacidade, mesmo que seja menor, ele vai ter pena também. Ok? Mas não é só isso. Por exemplo, a embriaguez. A única embriaguez que realmente tira culpabilidade, hein, pessoal, é a embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Ok? O que seria essa embriaguez completa por caso fortuito ou força maior? Não precisa ser só por álcool, não. Pode ser por drogas ou substâncias entorpecentes análogas, né? E isso seria uma forma, mas tem que ser completamente. Então também uma perícia tem que constatar que ele estava completamente embriagado por caso fortuito ou força maior, ou seja, questões da natureza ou o próprio homem, criadas pelo homem, foi forçado a beber, forçado a se drogar, né? E se ele não ficou completamente embriagado, aí ele tem culpa, aí ele tinha alguma capacidade de discernimento. E se ele se embriagou porque quis, aí ele tem culpa normal, né? Tem responsabilidade. O menor de 18 anos não tem culpa. Não tem culpa porque ele não tem capacidade de discernimento. Como assim? Menor de 18 anos pode votar, pode casar, pode ser emancipado? Pode? Sim. O menor de 18 anos pode ter uma capacidade civil. A capacidade civil pode ser adquirida antes dos 18 anos, mas a capacidade penal não. A capacidade penal só se adquire aos 18 anos. Então o sujeito pode ser emancipado, casado, o que for, e ele não tem capacidade penal. Né? E não tem discussão. Não tem discussão. É a lei que diz que ele não tem capacidade. Compreendido? Muito bem. Né? Então esse é o primeiro elemento. Tem outros, tem que pensar, né? Tem outros casos aí que poderiam excluir a capacidade de discernimento. Perfeito? Muito bem. O segundo elemento da culpabilidade, e tem que ser cumulativo, para que o sujeito seja responsabilizado, tem que ter os três elementos. O segundo elemento é a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. O sujeito, ele só pode ser responsabilizado se ele tiver a consciência do ilícito. Às vezes o sujeito está no pleno gozo das suas faculdades mentais, ele sabe sim discernir o que é certo ou errado, mas ele não tem a consciência de que está praticando um ilícito, né? Imagine que o seu amigo peça para você levar doces para a vovozinha. Doce. Tem uma cestinha aqui, leva doces para a vovozinha. E você, acreditando no seu amigo, afinal de contas ele é seu amigo, você nem abre, nem vê e leva doces. O que você não sabia é que doce é uma gíria para droga. E vovozinha era a vovó do tráfico. Então você tinha que levar lá no morro para a vovozinha, né, que era a comandante do tráfico lá, né? Drogas,
Poxa, então aí você está diante de erro, um erro produzido por terceiro, que você não imaginava. Ah, professor, mas isso não cola. Na prova da OAB é teoria, a prova da OAB não é prática, é teoria, né? Então, na teoria, o sujeito foi enganado, o problema deixa bem claro que foi enganado. Ele tinha capacidade de discernimento, ele estava no pleno gozo das suas faculdades mentais, mas ele não tinha consciência da ilicitude, ele não pode ser responsabilizado, né? Quem é responsabilizado é quem o enganou. Aquele que o enganou é responsabilizado. Aquele que foi enganado não será responsabilizado. Ok? Então os erros, erro de tipo, erro de proibição, erro produzido por terceiro, obediência hierárquica, às vezes o chefe engana o subordinado, né? E o subordinado pratica crime obedecendo ao que o chefe mandou sem saber que estava cometendo um crime, né? Então o subordinado não responde, mas o superior responde sim. Então isso tem que ser bem pesado, bem analisado, ok? E o terceiro e último elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa, né? Então, para que o sujeito tenha responsabilidade penal, ele precisa ter opção de escolha. Opção de escolha. Ele tem que poder escolher entre praticar o crime ou não. Então o sujeito tinha duas opções, ou ele praticar o crime ou não praticar o crime. Ele escolheu praticar o crime. Logo, eu poderia exigir desse sujeito que ele não praticasse o crime, que ele tivesse outro tipo de atitude, né? Então isso seria excludente de culpa, isso seria uma responsabilidade penal, porque é exigível outra conduta. Ponto. Agora, há pessoas que não têm opção de escolha. Há pessoas que a única opção é praticar o crime, né? Imagine, por exemplo, senhores, isso já caiu em prova, né? Que uma mulher more numa comunidade carente, numa favela, e o seu marido more na cadeia. E ela vai visitar o marido. Só que o traficante lá do morro, ele exige dessa mulher que ela leve droga para dentro do presídio. Você vai visitar o fulano, né? Então é o seguinte, você tem que levar isso daqui, uma encomenda. Essa mulher, ela tem capacidade de discernimento, ela tem consciência do ilícito, e ela tenta argumentar, me deixa fora dessa, eu tenho filho para criar, por favor, e não sei o quê, papapá. Se o sujeito insistir, essa mulher vai levar droga ou não vai? Vai, porque ela não tem opção de escolha. Quer saber de uma coisa? Nenhum de nós teria. Qualquer pessoa na mesma situação faria a mesma coisa. Mas se a pessoa procurar a polícia... Isso daí seria o melhor dos mundos, né? Aí a polícia vai lá, fica 2 minutos, vai embora. E depois a mulher? E os filhos? O que vai acontecer com ela? Ela que não fica ali, ela que vai para outro lugar. A vida não é assim, a pessoa simplesmente vai abandonar tudo para trás, né? Não é fácil. Então aí é o que se chama de coação moral irresistível, né? A pessoa, ela pratica o crime, pratica o fato típico, ela pratica o fato ilícito, porque ela foi coagida. E no caso da coação irresistível, quem responde pelo crime é quem coagiu, e não quem foi coagido, né? Quem foi coagido não responde. Por quê? Porque é inexigível outra conduta. Então ele não responde, né? Porque é inexigível outra conduta, né? Então há uma inexigibilidade de conduta diversa, não uma exigibilidade. Enfim, para ter culpa, 3 elementos: capacidade de discernimento, que é a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude,
ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Se faltar um desses elementos, não tem culpa. Não tendo culpa, não tem pena. Ok? Vale destacar que o artigo 386 do CPP, ele fala da absolvição, que aliás, oportunamente falaremos aqui em aula, mas o artigo 386 fala da absolvição, e no inciso 6º, porque são 7 incisos, né? Tem 7 motivos para absolver, e no inciso 6º, nós encontramos lá que o juiz pode absolver quando tiver uma causa que exclua o crime ou isente o réu de pena. Uma causa que exclua o crime ou isente o réu de pena. Quando a lei diz causa que exclua o crime, ele está falando de uma excludente de ilicitude. Conforme eu expliquei para vocês, a excludente de ilicitude exclui o crime. Crime é fato típico e ilícito, se não for ilícito, não tem crime. Né? Então, causa que exclui o crime é excludente de ilicitude. Quando a lei fala uma causa que isente o réu de pena, ela está falando de uma excludente de culpabilidade. Seria uma causa que isentasse o réu de pena, uma excludente de culpabilidade. Né? Por exemplo, uma doença mental, por exemplo, um erro de tipo, erro de proibição, uma coação moral irresistível, numa embriaguez, etc, etc, etc. Né? São causas que isentam o réu de pena. Ele praticou o crime, mas ele estaria isento de pena. Ok? Compreendido até aqui? Ótimo. Agora vejam só. Você analisou tudo isso, né? E você viu que o sujeito tem culpa. Vamos voltar no quadro, olha só. Você analisou aqui, primeiro você analisou o crime. Aí você viu que o sujeito realmente praticou o crime. Por quê? Porque primeiro você analisou se era típico. E você viu que era típico sim. Analisou o dolo, analisou a culpa, não tinha jeito. Bom, você viu que era típico, depois você tentou ver se tinha alguma excludente de ilicitude, para ver se era ilícito. E você não encontrou nenhuma excludente de ilicitude. Ah, não tem excludente nenhuma. Então, ferrou, porque ele praticou um crime. Mas aí você tentou ver a autoria ou participação, porque às vezes não tinha autoria, ou não tinha participação, ou não tinha prova, né, do crime, ou da autoria ou de participação, mas aí você constatou que além do fato ser típico, ilícito, e ter autoria, né, ou participação, tem prova sobre tudo isso. Aí, já que você tem materialidade, já que você tem autoria, e tem prova sobre tudo isso, você foi analisar a culpabilidade. E aí o que aconteceu? Você viu, ele tem culpa, ele tem culpa. Então se ele tem culpa, ele tem pena. Se ele tem culpa, ele tem pena. Então ele será condenado. Aí sim o seu cliente será condenado, pode ter certeza. Mas aí é que está. Esse que é o ponto. O seu cliente foi condenado, né? Ele foi condenado, mas você tem que começar a analisar um outro aspecto. Que aspecto? Dá uma olhada. Então, se ele viu tudo aqui, se realmente ele vai ser condenado, a gente precisa analisar se ele terá ou não terá pena. Se ele terá ou não terá pena. Porque às vezes o sujeito ele tem pena, porque ele será condenado, mas a gente tem que ver qual a pena, de que forma será aplicada a pena, né? Porque há flagrantes exageros no momento de aplicar a pena. São muitos aspectos que regem as penas, tá, pessoal? Mas eu vou
me limitar a falar com os senhores, é claro que o Código Penal daria outras tantas noções, mas eu vou, porque cai mais na prova exatamente isso que eu vou falar, fazer uma tríplice análise da pena. 3 aspectos que eu julgo os mais relevantes em termos de pena, né? Quais seriam esses aspectos? Então dá uma olhada no slide. Quando a gente fala de pena, nós temos que ver a aplicação correta do critério trifásico, nós temos que ver regime de pena e nós temos que ver penas alternativas. A aplicação correta da pena, o critério trifásico, né? O regime, porque são vários os regimes e a gente tem que buscar o regime que seja o mais adequado, o regime que seja o correto, e também verificar a possibilidade de penas alternativas. Dentre outros assuntos, mas o que eu tenho visto cair na prova são esses 3 aspectos, né? Bom, o primeiro deles é a aplicação correta da pena. Nós temos que lembrar que a pena é aplicada por um critério trifásico, criado por Nelson Hungria. Quem criou essa possibilidade de aplicação de pena em 3 fases foi o jurista Nelson Hungria, né? E há uma regra para isso prevista no Código Penal, né? Abram, por favor, o Código Penal no seu artigo 68 do Código Penal. Então abram lá o Código Penal no artigo 68 do Código Penal. Então vejam só. No artigo 68, você encontra a seguinte expressão: cálculo da pena. Cálculo da pena, né? Então diz aqui no artigo 68, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e também de aumento de pena. Então, qual é o critério trifásico de aplicação de pena? O artigo 68 nos diz. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais, do artigo 59. Na segunda fase, as atenuantes e as agravantes, sendo certo que as atenuantes estão nos artigos 65 e 66, as agravantes estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal, ok? Atenuantes 65 e 66, agravantes 61 e 62. E nós encontramos na terceira fase as causas de diminuição e de aumento. As causas de diminuição e de aumento, elas estão espalhadas pelo Código Penal. Elas estão tanto na parte geral quanto na parte especial, mas elas são fáceis de se encontrar, né? A gente encontra elas com muita facilidade. Por quê? Porque toda vez que a lei diz diminui 1/3, aumenta pela metade, aumenta de 1 a 2/3, aumenta pela metade, nós temos uma causa de aumento e diminuição de pena. Né? Uma causa de aumento e diminuição de pena. Né? Então, por exemplo, tentativa é uma causa de diminuição de pena, em que a pena será reduzida obrigatoriamente de 1/3 a 2/3, isso está no artigo 14(2) do Código Penal. O arrependimento posterior, do artigo 16, é uma causa de diminuição de pena, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Não é? Se a vítima de um homicídio for menor de 14 anos, isso aumenta o homicídio em 1/3, uma causa de aumento de pena, que está lá no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Né? Se o crime de roubo tiver o concurso de agentes, né, crime de roubo tiver o concurso de agentes,
Diz o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, que a pena será aumentada de 1/3 até a metade. Isso é uma causa de aumento, ok? E assim por diante. É só você bater o olho e ver. Bom, nesse primeiro aspecto, a aplicação correta da pena, o que você tem que entender? Que em cada uma das fases o juiz tem critérios e nem sempre ele usa dos critérios corretos ou da fundamentação correta. Então, por exemplo, o artigo 59, que é a primeira fase, a pena base, tem lá muitos aspectos, né? O artigo 59 fala dos antecedentes da culpabilidade, da personalidade, da conduta social, do antes e durante e depois do crime, do comportamento da vítima, tem vários aspectos. Vamos imaginar que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 estão presentes favoravelmente ao réu. Todas as circunstâncias são favoráveis ao réu. Desta forma, se todas as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis ao réu, a pena base tem que ser aplicada no mínimo. Vamos imaginar que o juiz aplicou além do mínimo sem fundamentar, ou usando de um critério que não é correto. Então, nós precisamos criticar isso, né? A primeira fase tem que ser aplicada no mínimo, porque está tudo favorável. Na segunda fase, você tem as agravantes e atenuantes. Isso cai toda hora. O que cai? O juiz aplicar uma agravante errada. Uma agravante impertinente. Por exemplo, dizer que o réu é reincidente, ele não é, isso cai toda hora. A aplicação, já vi cair isso, por exemplo, que o sujeito praticou um crime contra uma mulher grávida, mas ela estava grávida de 1 mês. Ele não sabia que ela estava grávida, ele nem imaginava, ele não conhecia a pessoa. Então vai ter essa agravante? Claro que não. Ele praticou contra a mulher grávida, mas ele não sabia que era grávida. Então essa agravante não pode ter. Correto? Então, na segunda fase, você defendendo o seu cliente, defendendo o réu, você tem que ser capaz de afastar, ter argumentos para afastar todas as agravantes e argumentos para descobrir atenuantes favoráveis ao seu cliente. Uma atenuante que cai toda hora aí, pessoal, confissão. Então, o réu confessa. Confissão, a rigor do artigo 65, é uma atenuante. Se ele confessou, peça. Ok? E outras tantas, né, causas ali de atenuantes. Mas há uma lista imensa, mas a prova é com consulta, né? A partir do momento que a prova é com consulta, você vai olhar lá o 65, folhear, ver se encontra alguma atenuante, todas as agravantes que foram colocadas lá pelo juiz, você vai combater. Ok? E na terceira fase, causa de aumento e diminuição. Pô, então, tem alguma causa de diminuição que o juiz não aplicou? Tem alguma causa de aumento que o juiz aplicou errado? Bata nisso. Diga para ele ter uma causa de diminuição, fala para ele afastar a causa de aumento. Por exemplo, o réu teve o arrependimento posterior, acabei de falar, arrependimento posterior reduz a pena de 1/3 a 1/6 a 1/3. Menor participação, a participação foi pequena, reduz a pena também. Tem todas essas características, né? Tem uma redução de pena ali. Tá certo? Então que aplique. Agora tem uma causa de aumento e é impertinente, tira fora, sai fora. Compreendido? Agora tem um detalhe aqui a mais, que tem caído também na prova. Uma tentativa, ela reduz a pena de 1/3 a 2/3, né? 1/3 a 2/3, é o que diz lá. Guardem isso, senhores, guardem isso. A regra é sempre diminuir o máximo possível e a regra é sempre aumentar o mínimo possível. Sim? Então, se uma tentativa menciona que a redução de pena pode se dar de 1/3 a 2/3, a regra é que ela seja diminuída de 2/3.
Mas espera aí, professor, por uma tentativa a pena não pode ser reduzida apenas de 1/3? Pode. Mas a regra é que ela seja diminuída de 2/3. De 2/3. Se o juiz quiser reduzir em qualquer patamar que não seja 2/3, que fundamente, que dê os seus argumentos, e que os seus argumentos sejam idôneos, que sejam corretos para essa aplicação, porque senão ele tem que reduzir de 2/3. A mesma coisa do aumento. Se a lei fala aumenta de 1/3 até a metade, a regra é aumentar 1/3. Pode o juiz aumentar pela metade? Pode, mas precisa fundamentar, mas precisa ter elementos concretos para essa fundamentação, né? Idôneos. Se ele não tiver, não deve aumentar a pena, né? Tem que ser aumentada só de 1/3. Ok? Então essa é a ideia do critério trifásico. Já que a pena é inevitável, já que o seu cliente terá que cumprir uma pena, que seja uma pena justa, que a quantidade de pena seja aplicada corretamente, que cada uma das fases de aplicação de pena, das 3 fases do critério trifásico, sejam aplicadas corretamente. Ok? Então, quantidade de pena. Mas pena não é só quantidade. Pena também tem outros aspectos. Vamos acompanhar, dar uma olhada. Então, nós vimos o primeiro aspecto que nós separamos aqui sobre a pena, né? Nós vimos a aplicação correta aqui, o critério trifásico, chamamos ali o artigo 68 do Código Penal. Tudo isso faz parte, sem dúvida nenhuma. Tudo isso são critérios de aplicação de pena. Mas também temos que analisar regime. Esse é um tema que tem caído com muita frequência, ok? Vejam só, o juiz, quando ele condena alguém a cumprir uma pena privativa de liberdade. Então, se o juiz condenou alguém a cumprir uma pena privativa de liberdade, o juiz deve aplicar o regime inicial do cumprimento de pena. Ele tem que dizer qual seria o regime inicial do cumprimento de pena. E nós temos 3 regimes. O regime fechado, artigo 34 do Código Penal. O regime semiaberto, artigo 35. E o regime aberto, artigo 36. São 3 regimes, 34, 35, 36, o fechado, o semiaberto e o aberto. Ok? E o juiz deve aplicar um desses regimes. O regime fechado é o mais rigoroso, cumprido em penitenciárias de segurança máxima, de segurança média, né? O regime fechado, o sujeito ele pode até trabalhar externamente, mas só em obras públicas, né? Pode trabalhar internamente também, mas ele tem muito mais restrições à sua liberdade. O regime semiaberto já é o regime de colônias, em que ele deve cumprir a sua pena numa colônia, uma colônia agrícola, industrial, similar, né? Pode trabalhar internamente, mas também pode trabalhar externamente na iniciativa privada, né? São algumas características, pode ter a saída temporária, tem lá as características próprias da saída temporária, né? Então, é bem importante esse regime dito semiaberto. E o regime aberto? O regime aberto é aquele em que o sujeito fica livre durante o dia e se recolhe à noite para dormir na prisão. Então ele fica livre e ele se recolhe à noite para dormir na prisão. Essa prisão tem um nome, chama casa de albergado. Então ele fica livre durante o dia e se recolhe à noite na casa de albergado, né? Esse seria o regime aberto. Na falta de casa de albergado, ele deve cumprir a pena na sua própria casa.
né? Tem casos de albergado, ele cumpre a pena na sua própria casa, que seria o regime albergue domiciliar, né? Cumprindo pena na sua própria casa. São os 3 regimes. Agora, claramente o fechado é o pior para o réu. E os outros 2 são melhores, né? Mas como é que o juiz vai aplicar um regime ou outro? Artigo 33. Senhores, cuidado com isso. Artigo 33, grifem o artigo 33. O artigo 33 é um artigo da maior importância, tá? Fiquem de olho no artigo 33. Claro que o artigo 33 é até certo ponto complexo, se você ler, principalmente o parágrafo 3º, que é o que nos interessa, mas se você ler o artigo 33, às vezes gera uma confusão. Mas eu devo lembrar que, em regra, o próprio artigo 33 admite exceções, mas em regra, uma pena de até 4 anos dá o regime aberto. Pena de até 4 anos, o regime é o aberto. Se a pena for de 4 anos e 1 dia para frente, 4 anos e 1 dia para frente, 4 anos e 1 dia até 8 anos, 4 anos e 1 dia até 8 anos é o semiaberto. E só se a pena for superior a 8 anos seria o semiaberto. Seria o fechado. Então, vamos entender. Até 4 anos é o aberto, 4 anos e 1 dia até 8 anos semiaberto, e só se a pena for acima de 8 anos, 8 anos e 1 dia para frente é que seria o fechado. Essa é a regra, mas essa regra contempla exceções, tem que tomar cuidado e tudo mais, né? Além disso, lá na lei dos crimes hediondos, tem uma regrinha lá na lei dos crimes hediondos que diz que deveria começar sempre no fechado, mas essa regra é muito contestada, inclusive pelo STF. O STF já admitiu repercussão geral no sentido de que, mesmo a lei dos crimes hediondos dizendo isso, que começa no fechado, que poderia começar em outro e que deveria seguir o artigo 33. Então a dica que eu dou para os senhores, atenção senhores, sempre busquem um regime mais favorável para o seu cliente. Peça. Se enquadrar, se o sujeito foi condenado, se você pediu absolvição, mas em caso de condenação, ele for condenado a uma pena de até 4 anos, peça o aberto. Se ele for condenado a uma pena superior a 4 anos até 8 anos, peça o semiaberto. Isso vai ser argumento tanto na peça principal quanto nas questões. Fica de olho. Isso é importante, isso é relevante ao extremo, né? Artigo 33, falou regime 33. Pensa nisso. Compreendido? Muito bem. E o último aspecto que eu separei sobre pena aqui, porque na verdade tem outros tantos detalhes, né? É esse aqui, ó, dá uma olhada. O último aspecto é exatamente as penas ditas alternativas, né? Então também você deve buscar essa solução ou tentar encontrar essa solução. O seu cliente foi condenado? Muito bem. Ele foi condenado, mas ele não precisa ser condenado. Há uma pena de prisão? Ora, ele foi condenado, mas não significa que ele seja condenado a uma pena de prisão, não é? Ele pode ter uma pena alternativa, pode cumprir esta pena de um modo alternativo, ao invés de cumprir a pena num presídio, que ele cumpra a pena prestando serviços ou dando cestas básicas e tudo mais. Isso seria muito, mas muito importante. Tudo bem? Muito importante para o seu cliente ou não?
É claro que todos nós queremos absolver todos os nossos clientes. Mas nós temos que pensar sim nessa hipótese. Se condenado eu tenho que ver a pena. E aí eu tenho que ver a quantidade de pena, para ver se a pena, a quantidade está sendo favorável, mas não só a quantidade, eu tenho que olhar o regime. Para ver se o regime é adequado, fica no aberto, isso não é importante para o seu cliente, não só o regime, a possibilidade de penas alternativas, a possibilidade, né, do sujeito cumprir pena alternativa de prestação de serviços, a possibilidade de ele cumprir ali a possibilidade das cestas básicas e tudo mais. Isso é muito melhor para o cliente. Ah, professor, não sei, porque ele não é aberto, ele fica em casa, mas fica restrito. Fica em casa e não pode sair à noite, não pode ter uma vida social, né? Ah, professor, mas não tem fiscalização. Não tem, mas pode ter. Já se ele dá cestas básicas, ele não tem essa restrição. Já se ele prestar serviços, ele não tem essa restrição. Ela tem a restrição na prestação de serviços. Então, quer dizer, a pena alternativa é fundamental. E o artigo mais importante que você tem que grifar. Atenção, isso quando você abrir o código, isso tem que estar na sua cara para você ver, é o artigo 44. O artigo 44 do Código Penal trata dos requisitos para uma pena alternativa. E se os requisitos estiverem presentes, não é uma faculdade do juiz, é um direito do réu, né? A partir do momento que ele tem uma pena alternativa, não se trata de uma faculdade do juiz, é um direito do réu. Ele cumpriu os requisitos, está lá o artigo 44, basicamente a pena tem que ser até 4 anos, em crime sem violência ou grave ameaça, não pode, ou culposo, crime culposo qualquer pena seria, mas não pode ser reincidente específico, não, as circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis, né? Então esse seria o conjunto ali de requisitos para que ele tivesse uma pena alternativa, né? Além disso, se não cabe pena alternativa, vê se cabe sursi, que é a suspensão condicional da pena, e outras tantas possibilidades, né, senhores? Enfim, você vai tentar absolver o seu cliente, você vai tentar vários argumentos para tentar absolver. Não conseguiu, vai ser condenado? Que seja condenado a uma pena mais justa, que seja condenado a uma pena mais adequada, que a quantidade de pena que ele for condenado seja suficiente, ou que o regime seja mais favorável, ou que ao invés de ele ir preso, que ele cumpra uma pena alternativa. Isso tudo será, sem dúvida nenhuma, uma vitória enorme. E lembre-se, para a prova da OAB, a OAB quer saber sim se você tem essa visão mais abrangente sobre o direito, se você não está simplesmente limitado naquela ideia culpado inocente, porque nós demonstramos nessa aula que a tese que inevitavelmente vai cair para vocês, que é a tese de falta de justa causa, que é a tese de mérito, é muito, mas muito mais do que culpado ou inocente. Tem todos os aspectos da materialidade, tem todos os aspectos da autoria, da culpabilidade, da pena, e isso é que vai completar ali uma defesa ampla, que é isso que a OAB busca, a capacidade do advogado argumentar. Às vezes pode parecer incoerente. Para quem não é do direito penal, fala assim, mas como é que eu vou pedir dizer que não teve crime, mas se teve crime, ele tem uma pena menor? É incoerente? Não é.
Você pode pedir tudo isso subsidiariamente, tudo vai pedindo subsidiariamente. Você afirma que o seu cliente é inocente, que ele não praticou crime, tal, mas se condenado ao regime tem que ser XY, tem que falar tudo, porque tudo na prova da OAB, tudo, senhor, tudo, absolutamente tudo vai valer ponto. Compreendido? Legal? Ótimo! Então hoje terminamos um pouquinho antes do tempo, né? Vamos nos despedindo aqui. Uma grande satisfação estar com vocês. Um grande abraço. Veja e reveja essa aula. Até mais.